Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez aqui, como fazemos às quartas-feiras, temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus para a gente poder estudá-la com mais profundidade, podemos usufruir dessa beleza que são os ensinamentos das Escrituras. E nessa quarta-feira, mais uma vez, damos continuidade aos nossos estudos na carta de Romanos. Hoje terminaremos o capítulo 7, praticamente chegamos à metade da carta de Romanos, passa bastante rápido, né? Com tantos ensinamentos, e chegamos aí na primeira metade da carta, né? Hoje, então, leremos o capítulo 7, dos versículos 7 até 25, ok? Eu vou compartilhar com você aqui, para que você, então, possa acompanhar com a gente, né? Opa, deixa eu tirar aqui para a gente ver. Isso. Vamos ler o capítulo todo, uma vez que a gente fica dentro do contexto do capítulo, tá bom? Romanos capítulo 7 é o nosso capítulo de hoje. O tema da nossa mensagem, do nosso estudo aqui, é a guerra contra o pecado. Então, vamos ler o que nós vimos na semana passada, simplesmente o texto, para a gente ficar com ele todo dentro do contexto. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? Esse já é o texto de hoje. A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus ombros. Miserável homem que sou, quem
me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Pode parecer confuso para você o texto, né? Mas se você estiver entendendo aquilo que Paulo vem desenvolvendo, e nós temos trazido aqui nos nossos estudos ao longo de toda a carta, você vai compreender, e se você tem acompanhado desde o início, você vai compreender facilmente ou rapidamente qual o objetivo de Paulo aqui ao falar disso. Mais uma vez, Paulo introduz aqui a questão, né, com uma pergunta e uma resposta objetiva, né? Ele começa dizendo, a lei é pecado, então? Né? A lei é pecado? Ou ele começa introduzindo se a lei é uma coisa ruim, né? E como já é padrão de Paulo, ele dá uma resposta assim bem categórica e objetiva. De modo nenhum. No versículo 7 vai dizer isso. De modo nenhum. A lei não é errada, nem pecado, nem pecado e nem ruim, né? Não há nada de errado com a lei. O que Paulo espera aqui expor para a gente, isso é muito importante você já entender, é compreender, tá? Para que a lei serve. Então, Paulo quer trazer uma correta, uma compreensão correta do propósito da lei, certo? E à medida que a gente entender corretamente o propósito da lei, nós vamos entender para que ela serve e o que ela faz, e o que ela fez, né? E o que ela pode fazer por nossa vida. Então, ele dá essa resposta objetiva, né? Dizendo, olha, então quer dizer que a lei é pecado, a lei é uma coisa ruim? De modo nenhum, né? Mas nós precisamos entender para que ela serve. Então ele vai começar a desenrolar a partir de aqui um pouco a respeito da lei e depois ele vai falar dessa guerra, né, contra o pecado, certo? E num texto muito usado, clássico de Paulo, né, onde se a gente dá uma lida muito superficial, dá a entender que Paulo não é nem um cristão de verdade convertido, né? Mas, muito pelo contrário, Paulo é um discípulo de Jesus, transformado pelo Espírito de Deus, e ele vai, então, aprofundar demais essa questão dessa guerra contra o pecado e como ela funciona muitas vezes, tá? Então, mas de início, Paulo começa trazendo para a gente qual que é o propósito da lei. A lei não é ruim, a lei não é pecado, obviamente, a lei de Deus não é pecado, ela não é ruim. Mas se a gente não entender corretamente o propósito dela, talvez nós venhamos a ter problemas interpretando de maneira com essa interpretação errada. Então, Paulo começa mostrando para a gente que o propósito da lei, né? O propósito da lei é nos mostrar para que ela serve e revelar o pecado. Né? O propósito da lei é mostrar um pouco também o propósito, né? O porquê do pecado. Ele vai dizer assim, ó, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Né? No versículo 7. Como que a lei faz isso? Né? A lei, ela define para a gente o pecado. Ela define o pecado para nós, né? E ela também revela o pecado em nós. Então, assim, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Então, ela tanto define o pecado, quanto também ela revela aqui para a gente o pecado em nós. Então, define o pecado para nós, né? A cobiça, por exemplo, usado aqui por Paulo como exemplo, né? Mas ela também revela o pecado em nós. Ela mostra que esse pecado está em nós, certo? A ideia que Paulo está tentando transmitir aqui é de que a lei não pode nos salvar, certo? É por isso que a gente tem que entender o propósito da lei. O propósito da lei não é gerar salvação para a gente, certo? Nunca foi e não poderia ser o propósito da lei. Porque ela fora dada a pecadores, certo? Mas a lei, ela pode e deve nos mostrar que necessitamos ser salvos, que somos pecadores. Então, o propósito da lei não é nos salvar. O propósito da lei é mostrar para a gente que a gente necessita de salvação. Olha que coisa bacana da gente entender. E se você, como eu disse, se você tem acompanhado os nossos estudos, isso vai facilmente fazer sentido para você.
né? Então, a menos que a lei cumpra o seu papel, que é expor e levar-nos ao convencimento de que somos pecadores, nós não conseguiremos voltar para Cristo. Nós não conseguiremos receber essa justiça, né, outorgada de maneira gratuita por Deus a nós, por meio de Jesus Cristo. Então, se a gente não entender o propósito da lei, que é expor isso, revelar, definir o pecado para nós e revelar esse pecado em nós, certo? Nós viveremos negando a profundidade e a natureza do nosso pecado. Em outras palavras, nós precisamos da lei para ela nos condenar do pecado antes de conseguirmos ver nossa necessidade da graça de Deus em Cristo Jesus ou simplesmente de a desejarmos. Então, o propósito da lei, certo? Não é nos salvar. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela justiça e pela obra, né, completa, na verdade, de Jesus Cristo na cruz. Agora, essa obra de Jesus Cristo na cruz, ela opera, certo? Ela opera em nós e ela vai ser eficaz em nós quando nós entendemos que a lei que atua, ela expõe a necessidade que nós temos desse Salvador. Essa necessidade de salvação. Então, se a gente não entender corretamente que a lei é essa luz que ilumina as nossas trevas, né, a natureza do nosso pecado, nós não vamos conseguir, né, eu sempre falo isso, eu uso esse termo, né, primeiramente, nós precisamos entender a nossa condenação para a gente entender o tamanho da nossa salvação. Isso é muito importante, certo? O Evangelho, ele trata primeiro, né, de nos condenar para nos salvar. E quando nos condenar, ou seja, esse é o propósito da lei, é mostrar que realmente nós nos desviamos de Deus e que nós somos inimigos de Deus. E quando a lei ela faz isso, ela cumpre o seu papel, certo? Que não é então de nos salvar, é expor para a gente que, né, revelar o pecado que há em nós, como diz aqui no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, pois sem a lei o pecado está morto. Então, ou seja, é revelar o pecado em nós. É muito importante você entender esse início do que Paulo aqui, então, continua dizendo. Vamos lembrar, ele disse que a gente morreu para a lei, porque ele deu o exemplo do casamento, certo? E ao morrer para a lei, nós somos, entre aspas, livres para nos casar com Cristo. Por isso que ele dá o exemplo lá que a lei ela só opera enquanto a pessoa estiver viva. Se a pessoa estiver morta, e ele dá o exemplo do casamento, a lei já não está mais operando sobre um casal, né? Sobre, por exemplo, a mulher. Se, enquanto a mulher e o marido, enquanto eles estão casados e vivos, a lei do casamento funciona. Então, ou seja, se alguém fizer alguma coisa errada, a lei vai operar, como o adultério, por exemplo. Mas, uma vez que um deles morreu, a lei do casamento ela está totalmente banida desse casal, tanto que a pessoa pode casar de novo, né? A lei, isso ela não vai ser considerada adúltera. Então, o que Paulo está ensinando? Nós morremos para a lei, certo? Por isso nós estamos livres para nos casar com Jesus. Então, a lei ela vai mostrar para a gente que ela vai revelar essa necessidade de morrermos para que a gente possa, então, nos casarmos com Jesus. É fantástico essa analogia que Paulo faz, né? E vamos lembrar, ele está continuando aqui no capítulo 7, não parou, né? Então, assim, é muito importante você entender isso. Então, qual que é o propósito da lei? É mostrar para a gente o que o pecado faz, é mostrar para a gente, o propósito da lei é nos condenar, né? Isso é uma coisa boa, porque sem a gente entender a nossa condenação, a gente não vai entender o tamanho da salvação, ok? E aí Paulo vai dizer algo interessante no capítulo 8 e 9, que eu li, no versículo 8 e 9, que eu li, que é como que o pecado, então, usa a lei, né? Paulo vai dizer aqui nos versículos 8 e 9, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri, né? Pode parecer um pouco confuso aqui, mas não é, né? Além de mostrar o nosso pecado, o que a lei faz? Ela piora ou provoca o pecado em nós, certo?
Como que o pecado faz isso? Né? Pode parecer um tanto quanto estranho isso que eu estou dizendo, mas é Paulo que está dizendo isso aqui para a gente, tá? Então, meu papel é elucidar isso aqui para você. Como que o pecado usa a lei? Né? Além de mostrar o nosso pecado, a lei ela acaba provocando o pecado em nós. E faz sentido. Como que o pecado faz isso? A resposta básica é o seguinte: existe uma perversidade no nosso coração. Vamos lembrar lá Jeremias, né? O nosso coração é desesperadamente corrupto, certo? Essa é a natureza humana. O próprio Romanos nós vimos no capítulo 3, né? Que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Ele está usando um texto do Antigo Testamento, né? Então, assim, há uma perversidade em nosso coração. E o que é perversidade? Perversidade é um desejo de fazer algo sem qualquer outro motivo, exceto pelo fato de algo ser proibido, né? Exemplos, né? Pode ver, nós somos assim desde criança. Se você falar para uma criança, olha, não faça isso, você instiga nela o desejo de fazer porque é algo proibido, desafiador, né? Então, assim, eu me lembro de uma cena disso, e é interessante porque isso acontece com crianças, com adolescentes, com uma série, com adultos, dependendo da situação que você está, da idade, essas situações elas aparecerão de maneira diferente, mas faz sentido isso que Paulo fala para a gente. Há uma perversidade no nosso coração, ou seja, um desejo de fazer algo, né, simplesmente pelo fato de ser proibido, certo? Paulo está dizendo isso para a gente aqui, tá? Então, sim, eu me lembro uma vez, né, a Júlia era pequena e a gente estava num churrasco e tinha aquelas churrasqueiras de bafo, assim, sabe, que era de inox, assim, e um monte de gente e tudo mais. E a gente disse, olha, não chega perto, não põe a mão lá. Adivinha o que aconteceu? Tadinha, ela foi lá, colocou a mãozinha lá, ficou cheio de bolhas, né? É um pouco do que Paulo está dizendo aqui. Ao conhecer a lei, né, essa lei nos instiga, né, ao pecado, né? Existe na gente essa perversidade simplesmente por aquilo que é proibido, né? Por que, por exemplo, o jovem cristão ele tem uma luta muito grande, por exemplo, com a questão do sexo antes do casamento, fora dos limites onde Deus trouxe para ele um cenário seguro para nós, para o ser humano, né? Um contexto seguro para que isso possa ser bênção nossa. Por quê? Porque o jovem luta tanto com isso? Porque a lei diz para ele que o cenário correto e tudo mais é esse. Então, essa perversidade que existe no nosso coração nos instiga a isso. E cada fase da vida, por exemplo, nós enfrentaremos situações diferentes. Então, faz sentido o que Paulo está falando aqui. Sempre há um motivo como pano de fundo, né? Um pano de fundo mesmo para cada pecado. Tá? Sempre há um motivo, sempre há um contexto subjacente para cada pecado. Ele não acontece sem querer, gente. A gente precisa entender isso. Né? Jesus vai dizer muito a respeito disso, né? E se você ler a Bíblia, você vai ver que toda a abordagem espiritual, ela é uma abordagem sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, certo? Então, não é algo de fora que me irrita, segundo as Escrituras, mas a maldade que está em mim, que tem ira guardada, é que me faz revelar em ira, em vingança. Então eu não xingo, não ofendo, não sou agressivo com uma pessoa simplesmente porque algo me irritou fora e que isso então acionou algum gatilho interno. Não, segundo as Escrituras, o nosso interior é que produz os resultados fora. Então, o pecado sempre há um motivo de fundo para o pecado. E o motivo subjacente fundamental do pecado, preste atenção nisso, é brincar de Deus. É querer ser Deus. Nós temos o desejo de estar no comando do mundo, no controle da nossa vida. Nós queremos, desejamos, vivemos, agimos para sermos soberanos da nossa vida. Autossuficientes. Certo? E o que acontece? Cada lei que Deus estabelece na vida, certo? Para a nossa vida, acaba violando essa nossa soberania absoluta. Cada lei, cada mandamento que Deus estabelece para a gente, para a nossa vida, que é bom, Paulo já disse isso, é santo,
mas ele afronta o nosso senso de controle e o nosso desejo de ser Deus, de ter o controle de todas as coisas. Nosso desejo de soberania absoluta, nosso desejo de autossuficiência e capacidade de estar no controle de todas as coisas. Isso é ser Deus. Uma onipotência em relação às coisas. Então, cada lei de Deus que ele estabelece para a gente, de uma certa maneira, viola essa soberania absoluta que a gente deseja ter. Então, no fundo, a essência do pecado, de todo pecado, né? Ou, vamos dizer assim, o motivo adjacente e fundamental de cada pecado é a gente brincar de Deus, se sentir Deus, estar no controle. Então, a lei, né? Os mandamentos, ela nos lembra que nós não somos Deus. E ela nos impede de sermos soberanos para viver como a gente quer. Faz sentido o que Paulo está dizendo aqui. Né? Se eu não conhecesse a lei, certo? O pecado não seria revelado a mim. Se eu não conhecesse a verdade, eu poderia viver na mentira. Certo? E fazer o que eu bem quisesse em relação a isso. Ou, se eu não fosse os preceitos de Deus, a santidade da lei de Deus e tudo mais que Deus coloca para mim e para a minha vida, eu poderia ser o Senhor da minha vida. Então, Paulo falou, se eu não conhecesse a lei, certo? Estaria tudo certo. Eu poderia continuar brincando de ser Deus. Eu não conheceria o pecado. E vamos lembrar, essa foi a essência do primeiro pecado. Como que a serpente enganou Eva? Olha, façam isso porque se vocês fizerem, vocês serão como Deus. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Vocês serão como Deus. Então, a essência desse pecado continua até hoje. Então, o pecado, Paulo vai dizer, ele usa a lei, certo? Para isso. Ele usa a lei para isso. Vamos ler de novo, versículos 8 e 9, vai fazer mais sentido para você agora. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Óbvio. Se não tem a lei, o pecado ele não tem atuação. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, ou seja, o que Paulo quer dizer aqui, né? O que ele quer dizer nesse versículo 9? O que ele quer dizer com esse eu vivia sem a lei? Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Paulo ele está falando da sua auto-percepção. Certo? Aqui é importante você entender também. Paulo se sentia espiritualmente vivo devido à ignorância que a lei de fato pedia. Como ele não sabia corretamente qual o propósito da lei, que ele descobre depois, ele diz isso no capítulo pra gente, né? Ele se sentia espiritualmente vivo, certo? Por causa disso. Só a sequência, né? Na sequência dessa descoberta, algo aconteceu que o fez perceber que, na verdade, ele estava condenado. Certo? Então, Paulo, na verdade, está declarando o quê? Ele está falando da seguinte maneira, para a gente entender. Olha, eu constatei que eu estava morto. Eu pensava que estava me saindo muito bem em termos espirituais. Achava-me bom, ou melhor que a maioria, até eu ser esmagado por um senso de fracasso e condenação. Certo? O que provocou isso? Paulo vai dizer no versículo 9, veio o mandamento. Quando veio o mandamento, vamos lembrar, Paulo é fariseu. Então ele não está falando que ele descobriu a palavra de Deus. Certo? Que veio o mandamento, que ele conheceu, não. Quando ele fala veio o mandamento, veio essa autopercepção e veio essa percepção do propósito da lei. De que Paulo, então olha só como faz sentido. E pense em tudo que a gente vem estudando. Paulo olhava para a lei e por ser um fariseu e obedecer à lei, Paulo se sentia vivo por obedecer à lei. Então, ou seja, eu sou salvo, estou vivo espiritualmente porque eu obedeço à lei. Mas aí, ao se deparar com a lei, ele descobriu que não era esse o propósito da lei. Certo? Mantê-lo vivo espiritualmente.
O propósito da lei era condená-lo. Então Paulo vai dizer, olha, eu constatei que eu estava morto. Eu pensava que eu estava me saindo bem. Eu pensava que ao obedecer à lei, ao viver pela lei, isso me dava o direito de estar vivo, me dava o direito de ser salvo. É isso que Paulo está dizendo. Certo? Como todo fariseu que obedece à lei, certo? E tenta colocar Deus em dívida com ele por meio da lei. Se eu obedeço a Deus, a lei, Deus tem que me salvar. Mas o propósito da lei não é nos salvar, é nos condenar. E é isso que Paulo descobre. Eu descobri que, na verdade, a lei não me salvava. A lei me condena. Veio o mandamento. Ou seja, veio o mandamento me dizendo, ficou claro para mim. Ou seja, o mandamento se tornou claro para mim. Houve um convencimento do pecado por meio da lei. E não da minha bondade, mas da minha maldade. Isso é sensacional a gente entender. O que Paulo está dizendo está em concordância com tudo aquilo que ele vem ensinando. E se a gente for buscar um pouquinho antes, né, a série de estudos que eu dei sobre o Deus pródigo, né, sobre a parábola do pai e dos dois filhos, é a mesma coisa. Não é só a nossa desobediência à lei que pode nos fazer perder a salvação, mas uma equivocada obediência à lei também, uma equivocada obediência aos mandamentos de Deus, uma equivocada motivação para obedecer. Se a minha motivação à lei é me fazer sentir vivo e com isso Deus me salvar, eu estou usando a lei como meu salvador. Certo? Mas o propósito da lei que Paulo descobre é que ela não estava trazendo para ele, ela não tinha que trazer salvação, ela tinha que trazer condenação. E ele então se toca disso. Descobri que eu estava morto. Então houve o quê? A lei cumpriu o seu propósito em Paulo. Houve um convencimento do pecado. Ou seja, ele se deu conta que, na verdade, ao obedecer à lei corretamente, isso não estava gerando vida para ele, estava gerando condenação. Certo? Ou seja, ele se deu conta que estava morto, condenado, perdido por causa do seu fracasso completo e da sua incapacidade de guardar a lei. Então, vamos lembrar, Paulo foi um fariseu orgulhoso. Certo da posição que ele ocupava diante de Deus. Paulo tinha essa certeza. Paulo era um fariseu, ele era um conhecedor da palavra de Deus. Quanto à lei, fariseu, o nível top master de conhecimento e aplicação da lei, mas num sentido moral, num sentido externo. Ok? Até que ele se deparar com a lei corretamente e constatar que, mesmo sendo um fariseu, guardando a lei, ele era um pecador com sérios problemas. Então, morrer nesse sentido significa ver que você é um fracasso. E que você não pode, né, que você está perdido e você, por si mesmo, não pode se salvar. E é aí que a graça opera. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Ou seja, mais que felizes os que reconhecem a sua pobreza espiritual. E ao perceber a sua pobreza espiritual, mais que felizes os que lamentam, os que choram. Então eles serão consolados, receberão a graça de Deus. Receberão a salvação. Por quê? Porque perceberam que, por mais que se esforcem, inclusive para guardar a lei, certo? A lei só mostra que nós não temos condições de vivê-la completamente. E é aí que nós estamos perdidos. E quando reconhecemos que estamos perdidos, somos direcionados corretamente para o verdadeiro Salvador. Aleluia. Espero ter sido muito claro até aqui. Né? Então, Paulo sugere que o mandamento que o matou, né, no caso aqui, foi o não cobiçarás. Né? E não vai surpreender. Bem um pouco nessa linha do que eu estou falando. Vamos lembrar, Paulo era fariseu. Como que os fariseus pensavam? Já citei aqui. Fariseus pensavam em pecado na perspectiva de ações externas. Fariseus pensavam em pecar em termos de eu fiz alguma coisa errada. Ou seja, se eu não fiz, eu não pequei. Certo? Só que acontece, Jesus mudou isso. Ele mostrou que todos os 10 mandamentos, por exemplo, eles não eram apenas comportamentos, mas eles eram também motivações.
certo? Motivações. Por exemplo, né? Mateus 5, vamos dar um exemplo aqui, eu não vou abrir, mas Mateus 5, versículos 21, 22, por ali. Jesus vai falar, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Certo? Eu, porém, vos digo, se você condenar o seu irmão, se você guardar amargura contra o seu irmão, você já está sendo um assassino. Jesus, ele, e com todas as... Olha, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo para vocês, olha, se alguém olhar, né, para uma mulher com desejo impuro, já adulterou. Então, Jesus, ele tira a questão do pecado externo e traz para o interior, que é o que eu já citei agora de pouco. Todo o evangelho fala de uma transformação de dentro para fora. E toda abordagem bíblica no que diz respeito a um relacionamento com Deus fala de uma transformação que vem de dentro para fora. O meu interior, o meu coração, meu centro de comando, mente, desejo, mente, emoções e vontade transformado é que impacta o meu externo, o meu estereótipo e o meu exterior. E não o contrário. Eu não tenho que fazer coisas para que o meu interior seja correto. Mas era assim que um fariseu pensava. Um fariseu, ele pensava com essa mentalidade, certo? Com essa interpretação. Se tem a lei e eu não faço nada de errado o que a lei diz, está tudo certo comigo, estou espiritualmente vivo. Mas Jesus mostrou que não é assim. E ele, ao mostrar que não é assim, é possível você ler os 10 mandamentos, por exemplo, apenas, né? Simplesmente numa perspectiva externa e superficial. O que eu quero dizer com isso? É possível você olhar para cada um deles, certo? E dá-los por cumpridos e sentir espiritualmente vivo. Por exemplo, ele fala assim, olha, não, eu só tenho a Deus como meu Deus, então eu faço tudo certinho. Olha, eu nunca matei, eu sempre honrei o meu pai e minha mãe. Então você vai pegando um por um e você, as suas ações externas, superficiais, apenas ali do fazer, do comportamento, validam você dizer assim, olha, tá tudo certo comigo, tá tudo em ordem comigo. Eu não sou uma pessoa que desonra o pai, a mãe, obedeço meus pais e tal, sem levar em conta o interior. Só que Jesus trouxe o interior. E tem mais um problema. Tá? Quando a gente lê todos os 10 mandamentos, beleza, a gente consegue interpretar tudo isso dessa forma até a gente chegar no 10º mandamento. Porque o 10º mandamento é o não cobiçarás. E não cobiçar está totalmente relacionado a questões do coração especificamente. Certo? Especificamente no coração. Porque cobiçar não é uma ação em si. Ela é uma coisa interna. Honrar pai e mãe exige um comportamento. Certo? Não matar exige um comportamento. Não ter outro Deus exige um comportamento. Mas, quando ele fala não cobiçarás, isso não está ligado a um comportamento, está ligado a um nascedouro no coração. E aí, então, que Paulo usa esse exemplo aqui, não é de se espantar que Paulo usa o exemplo do não cobiçarás. O que é cobiçar? Gente, cobiçar nada mais é do que estar insatisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Isso é cobiça. É estar insatisfeito com aquilo que Deus te dá. Cobiçar inclui inveja, autopiedade, reclamação, murmuração. Desejar, então, ele não é apenas mais um anseio idólatra por mais beleza, riqueza, aprovação, popularidade do que se tem. Certo? Desculpa, cobiçar não é desejar apenas, mas é um anseio, né, maior, sem fim, por mais. Né, por mais beleza, por mais riqueza, por mais aprovação, por mais popularidade do que você já tem, ou mais qualquer outra coisa. Certo? Então, como disse, não é simplesmente um desejar, mas é um anseio mesmo. É uma insatisfação que é gerada, nascida no coração. Então, o que eu quero dizer, não é errado, né, desejar essas coisas. Ou qualquer coisa na vida, certo? Desde que seja lícita, obviamente, né? Mas se você fica amargurado e se você fica deprimido quando alguma coisa que você gostaria você não alcança, é porque o seu desejo por ela se transformaram em uma cobiça idólatra. Elas afetaram o seu coração. Então, o pecado o matou. Certo? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele nunca compreendera o pecado como uma questão de anseios interiores.
de impulsos, de desejos idólatras. Ele nunca viu, né, por exemplo, a cobiça como algo contra Deus na sua essência, no sentido de não amá-lo. Certo? Ele pensava em pecado somente como um não violar regras. Só que ele fala, aí eu me deparei com o mandamento. Eu me deparei com o mandamento e percebi que eu li, entendi esse mandamento, eu percebi esse mandamento, e o que aconteceu? Ele me trouxe morte. Por quê? Porque o pecado, usando o mandamento, me enganou. Ele provocou em mim todo tipo de cobiça. Né? E aí, por isso, ele violou o mandamento. Ou seja, o pecado, então, o matou. A falha estava na lei? Não, muito pelo contrário. A falha estava em Paulo, o pecador. Por fora, ele podia ser muito correto, moral, né? Tudo certinho. Mas por dentro, né, não podia ser outra coisa a não ser um pecador. Que coisa, gente. Que coisa tremenda isso. A gente precisa entender isso aqui, na nossa vida. No nascedouro das coisas, na fonte. Certo? Na fonte. Quando a gente olha para a fonte, é lá que a gente vai perceber, né, os nossos anseios, as nossas motivações. Então, por isso que Jesus, aí começa a entender, né, por que Jesus ele realmente confrontou e continua a confrontar a religião. Porque a religião, que se baseia em comportamento, faz as pessoas terem a sensação de que elas estão espiritualmente vivas. Por quê? Porque elas não acessam o coração. Elas não acessam onde nasce o pecado. Onde o pecado começa. A gente falou disso semana passada, onde é a origem do pecado. Certo? Então, por entenderem pecado simplesmente como comportamentos morais, se eu faço, se eu pratico ou não, depende, né? Tá tudo certo. Se eu não roubo, se eu não mato, se eu pago minhas contas em dia, se eu ajudo as pessoas, se eu faço caridade, se eu vou na igreja, se eu lidero na igreja, se eu canto, se eu obedeço, tal, eu tenho a sensação que eu estou vivo, como Paulo tinha. Enquanto você não for lá no fundo, certo? E perceber que é lá dentro que o pecado reside, enquanto, em outras palavras, a lei não te matar, ou seja, não te condenar, você continua achando que você está espiritualmente vivo. Isso é poderoso, gente, que eu estou dizendo. Poderoso. Profundo demais. Profundo demais. Paulo está dizendo, olha, e Paulo, vamos lembrar, ele era um fariseu correto. Uma vida moral inquestionável. Mas ele diz, mas eu me encontrei com a lei. Quando ele fala me encontrei com a lei, eu entendi o propósito da lei. E quando eu olhei para o meu coração, né, eu vi em meu coração que eu estava morto, condenado. A lei me condenou. A lei me condenou. Então essa é a primeira parte que Paulo vai dizer. Essa é a primeira parte que Paulo vai tentar explicar para a gente. O propósito da lei. O propósito da lei não é nos salvar, fazer com que a gente, ao praticá-la, nos sintamos espiritualmente vivos. Não. O propósito da lei é nos fazer encarar a nossa verdade de pecador. E quando a gente encarar essa verdade de pecador, a gente olhar para a gente e falar assim, não tenho o que eu fazer. Eu preciso de um Salvador. E é aí que a graça opera. É aí que a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo, ela vem e nos faz amigos de Deus. Nos traz paz com Deus. É um presente que só acontece quando a gente é movido por essa condenação que a lei proporciona. Isso é incrível. Vamos lembrar, né? Me vem aqui à mente agora a parábola lá do fariseu e do publicano. Né? O fariseu, obrigado, que eu faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei o quê, papapá. Comportamento. Comportamento. Ele está dizendo, obrigado porque eu estou espiritualmente vivo diante do Senhor, porque eu tenho uma vida correta, eu obedeço à lei. E o publicano, tem misericórdia de mim. Quem encontrou a graça? O publicano.
Jesus estava explicando isso aqui que Paulo está explicando. O que aconteceu com Paulo foi o que aconteceu com o publicano. Certo? Ou o fariseu transformado aqui em publicano, por exemplo. Ele morreu para a lei. Lembra? Eu tenho que morrer para a lei. Ela tem que me condenar e ela tem que me matar para eu poder casar com Jesus. Paulo já falou disso no começo do capítulo. Cara, isso aqui é espetacular. Eu não sei como que você, né? Eu fico muito empolgado, muito, né? Animado, muito feliz, né? Extasiado com isso. A lei, ela vem quando a gente se depara com ela, para ela expor as nossas trevas interiores. Nós precisamos morrer para a lei, o nosso apego à lei como nosso Salvador, para que a gente possa se casar com Cristo e receber a sua graça. Então Paulo vai falar aqui de três, ele vai citar a lei, né? Ele vai falar que a lei aqui ela tem diversas conotações. Por exemplo, ele vai dizer que a lei ela atua, e ele vai citar como a lei de Deus mesmo, é uma das maneiras que ele vai dizer, no versículo 14, no 16, né? Falando no 22, no 25, falando da lei mesmo de Deus, mas ele vai falar da lei como um princípio também, ou seja, descubro essa lei em mim, ou seja, eu descubro que esse é um princípio geral, quanto mais eu tento fazer o bem, mais o mal vem a mim, né? Então, ou seja, é um princípio norteador da minha vida, né? Mas ele fala da lei como uma força, um poder também. Ele vai dizer, ó, a lei de Deus é o poder principal do meu coração agora, que eu fui redimido por ele. Mas existe ainda uma outra lei, existe uma outra força, um outro poder, que é o poder do pecado. Ele não é dominante, mas porque agora a que opera é a lei de Deus. Mas essa outra lei ainda está dentro de mim, guerreia, né, contra os meus desejos mais profundos de santidade. Ok? Então, no restante do capítulo 7, Paulo vai discorrer dessa sua experiência da guerra contra o pecado. Por isso o tema aqui do nosso estudo. Então, e as evidências contidas aqui no texto, né, apontam que Paulo está falando no presente mesmo. Ele está falando da realidade presente dele. Certo? Ele não está falando de passado, nem exemplificando. Ele está falando no presente, que ao descobrir tudo isso, ele trava, mesmo como discípulo de Jesus, uma guerra contra o pecado. Ele está dizendo, sim, que há uma força dominante agora nele, certo? Que é a lei de Deus, mas existe então ainda uma outra força que guerreia contra essa vontade, né, que atua, a vontade de Deus que atua em seu coração, tá? Então Paulo vai expor a sua luta interior vivida por toda pessoa convertida. Toda pessoa convertida de verdade experimentará ou experimenta essa luta. Certo? Ele vai falar disso de 14 a 17, depois fala de 18 a 20, vai retomar isso 22, 23. O que acontece? O que Paulo está dizendo? Que o cristão redimido, salvo, vestido daquela justiça de Deus que ele já falou, certo? No capítulo 4, 5, 6, que foi salvo, que foi justificado. De certa forma, essa pessoa agora, que recebeu esse presente, identifica, né, se identifica com a lei de Deus. Certo? Ele não conseguia fazer isso antes, lembra? Não há quem busque a Deus. O cristão agora, então, ele consegue enxergar a lei de Deus como espiritual. Versículo 14 vai dizer isso pra gente, né? Sabemos que a lei é espiritual, ele vai dizer. Nós sabemos. Nós agora que fomos redimidos, sabemos que a lei é espiritual. E nós somos capazes, né, de desejar guardá-la. Versículo 15 e 18. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. O que ele deseja? Buscar a Deus. E versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Ou seja, eu fui transformado e agora no meu interior atua, sim, uma realidade espiritual da lei de Deus que me faz ir na direção de Deus e distinguir a lei de Deus no meu coração. Ok? Ele vai dizer, agora eu posso concordar que a lei é boa. Versículo 16. E se o faço, não dizer, admito que a lei é boa. Ou seja, há uma realidade sobre aqueles que foram convertidos, que receberam o Espírito Santo de Deus, a atuação do Espírito Santo de Deus, receberam a justiça de Deus.
há agora em nós um poder atuante que nos faz ver a lei de Deus como boa, como algo desejável, como algo que nós concordamos, como algo que era impossível antes de nós nos convertermos. Mas agora é possível. Certo? Ok? Então, e ele vai dizer, inclusive, que é no seu eu interior que ele encontra essa lei. Quando a gente fala aqui, no meu eu interior, né, no meu interior, ele está falando assim, ó, eu, do fundo do meu coração, uma tradução interessante aqui é, no íntimo do meu verdadeiro ser, que é o ser redimido pela justiça, pela salvação de Cristo Jesus a nós. Então, ou seja, ele está dizendo, olha, há agora um novo eu. E esse novo eu, certo? O que domina, tá? Eu reconheço aqui que os meus desejos, eles têm sim uma... eu consigo enxergar a lei de Deus como boa, como capaz de guardá-lo, mas no meu interior, lá no fundo, tá? Eu reconheço que nós também temos desejos conflitantes, certo? Conflitantes. Então, ou seja, embora exista uma nova identificação, Paulo está dizendo, um novo amor, um novo deleite, um novo prazer na lei de Deus, o cristão ainda é absolutamente incapaz de guardá-la, totalmente ou plenamente. É isso, e essa é a guerra. Todo cristão verdadeiro vai lidar com isso. Qual que é a diferença? Agora, há em nós uma autoconsciência, um novo eu redimido, que antes era impossível ser conduzido à vontade de Deus. Mas há um outro eu no nosso interior que guerreia ainda contra isso. Certo? Guerreia ainda contra isso. Então, ainda há em nós um eu, né, que não quer obedecer à lei, que atua e guerreia contra nós. Certo? Então, é importante a gente entender, a partir daqui, o que Paulo está dizendo, que essa realidade, ela traz para a gente tanto uma advertência, quanto um conforto, gente. Eu sei que, por exemplo, esse texto é um texto que muitas pessoas, às vezes, equivocadamente interpretam, né? E, às vezes, equivocadamente, indo para um lado meio... eu sei, né? Meio displicente de lidar contra o pecado, guerrear contra o pecado. Ainda a força da carne que atua. Não, Paulo já disse, o nosso interior não é esse que prevalece. A prioridade de atuação, certo? A força principal é a força do Espírito Santo de Deus que nós recebemos. De um ser transformado. De um ser transformado. Ok? Mas ainda há uma guerra. A verdade é que antes não existia essa guerra. Por quê? Porque antes nós éramos completamente escravos do pecado. Nós já falamos disso. Mas agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos nos render ao pecado. Porque Paulo vai falar, de novo, volta lá no estudo. Por isso que eu falo que é importante você pegar a sequência. Pô, a gente que foi livre do pecado vai querer ser escravo? De novo, nenhum servo que se torna livre vai querer voltar a ser servo, a ser escravo. Então, Paulo já deixou isso claro para a gente. Ok? Então, as palavras de Paulo para a gente aqui, ao descrever a sua luta, e que é a nossa luta, vão ser tanto uma advertência, certo? Profunda, contra um conforto para a gente. Primeiro, ela nos adverte do quê? Né? Vamos pensar em termos de advertência. Primeiro, ela nos adverte de que ninguém jamais avança, tanto na vida cristã, a ponto de não mais enxergar o próprio pecado. Ok? Essa é uma advertência que Paulo está fazendo aqui. Seu avanço, isso aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Se a gente achar que na vida cristã, né, a gente acha que a gente pode avançar a ponto de não enxergar mais nosso próprio pecado, estar tanto acima dele, nós corremos sérios riscos. Ok? Se a gente achar que a gente vive acima, nós nos sentiremos cristãos bastante bons e seremos enganados. Acharemos que estamos vivos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quanto mais maduros, ok?
e espiritualmente capaz de discernir as coisas nós nos tornamos, mais nós enxergamos com facilidade o pecado em nosso coração. Quanto mais santos buscamos e ficamos, menos santos nós nos sentimos. Guarde isso, isso é uma primeira advertência. Ninguém avança na vida cristã a ponto de não enxergar o próprio pecado. Quanto mais maduro você ficar, mais facilmente você vai identificar o pecado do seu coração. E quanto mais santo e diligente, esforço para ser santo você tiver, mais você vai se sentir aquém. Não é falsa modéstia, ok? Não é falsa modéstia. Quanto mais santos nós somos, mais nós vamos chorar pela nossa impiedade. Outra advertência que Paulo faz para a gente aqui, né, é de que ninguém também avança tanto a ponto de não lutar contra o pecado. É uma guerra contra o pecado. À medida que a gente tem essa autopercepção, essa atuação do Espírito Santo em nós, nós passamos a viver em guerra contra o pecado. Certo? É muito importante esperar a luta contra a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos ter que lutar. Ok? E aí eu digo uma coisa. Um ditado que existe. O urso ferido é mais perigoso que o urso feliz. Ok? O urso ferido é mais perigoso que o urso sadio e feliz. Então, ou seja, nossa natureza pecaminosa, ela poderia ficar mais estimulada e ativa porque o novo nascimento, né, a feriu de morte. Certo? Então, assim, a passagem, né, de Romanos aqui mostra pra gente, né, que duas advertências importantes. Primeiro, a gente vai falar do conforto. Nós não podemos, ao receber a obra de Cristo, nos sentirmos acima do pecado. Precisamos ter a consciência de que em nós ainda atua uma força que vai guerrear contra a santidade. Certo? E quanto mais maduro nós ficarmos, mais nós vamos identificar isso e mais vamos lutar, que já é a segunda advertência. Irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado. E essa luta é constante. Essa luta é constante. Essa luta é diária. Essa luta acontece o tempo todo. Na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos. E é de verdade uma luta. Eu tenho falado bastante isso em alguns aconselhamentos. É de verdade você exercitar a sua fé. E você exercita a sua fé à medida que você conhece a lei de Deus. A lei de Deus traz condenação para você. Ok? Ela expõe o pecado. E quanto mais eu a conheço, mais eu tenho condições de lutar contra o pecado. Ok? Então, é exercitar a fé. Tem cristão que fala, caí de novo, caí de novo. Beleza, é uma luta constante e eu entendo que isso é um processo e ninguém, né? O Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo que ele tenta fazer algo e ele não consegue. Mas ele está o tempo todo dizendo assim, ó, eu tento, eu sou movido para isso, mas tem uma força que luta contra. Mas ele não está dizendo que ele perde ou ele está dizendo simplesmente que ele não luta. Olha, eu tento lutar, eu luto contra isso. Eu tenho a consciência que em mim agora há um poder para lutar contra esse pecado. Antes eu era escravo, agora eu não sou mais. Certo? Agora eu tenho um poder que atua em mim, que me faz vencer, que me dá condições de vencer. Então essa é a advertência em relação a isso. Essa luta existe? Existe. Então jamais subestime o pecado. Jamais se sinta superior a ele. Ok? Autoconfiante em relação ao pecado. Jamais. Cuidado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, veja que não caia. Cuide para que não caia. Ou seja, não se sinta tão superior ao pecado que você consegue vê-lo de... Olha, não tem problema. Não. E segundo, lute contra o pecado. Lute contra o pecado. E conhecer a palavra de Deus, se apegar a ela e as disciplinas espirituais, é o que vai nos ajudar. Contudo, né, a passagem de Romanos 7, ela também nos encoraja. Isso aqui é uma percepção bem interessante, assim. Que sentido que ela nos encoraja, né, ao pensar nessa guerra contra o pecado? Se a tentação e o conflito com o pecado estão ali presentes, né, e às vezes até uma recaída no pecado, certo? Obviamente não intencional, né?
Isso acaba sendo coerente com o fato de nós estarmos em desenvolvimento e nessa luta. Eu acho que isso acaba, eu estou falando para, espero estar falando para cristãos maduros aqui, né? E que já entenderam o que Paulo falou sobre a graça, né? Que ela não é barata. Mas quando a gente diz que, né, a tentação, esse conflito com o pecado acontece o tempo todo e nós lutamos, ganhamos, isso mostra que nós somos cristãos que o Espírito Santo está atuando. Ou seja, o pecado ele deve nos ferir, ele deve nos chatear, ele deve nos desejar irmos para longe dele. Né? E se isso acontece, né, o pecado já não é mais natural na nossa vida, ele pode acontecer, mas agora eu tenho uma percepção, eu descobri a lei, o propósito da lei, né, de me condenar, então eu realmente recebo essa condenação e eu corro para a justiça de Cristo. Então isso significa que o Espírito Santo está atuando em mim, isso acaba sendo um conforto para nós. Podemos então viver a nossa vida com Cristo, buscando a Deus, as disciplinas espirituais, né? E se cairmos, né, porventura cairmos, né, pecarmos, nós reconheceremos que essa não é mais a nossa natureza e não vamos querer mais isso. Então, acaba sendo para a gente também um conforto, né? Então, seja, isso quer dizer que o coração do cristão ele clama por duas coisas ao mesmo tempo, certo? Como Paulo. Primeiro, há um clamor, né, desesperado, assim, quando a gente olha para os nossos esforços, nossos fracassos. Ele vai dizer: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo está dizendo? Quando a gente olha e lê corretamente a lei de Deus, isso nos conduz a olhar para a nossa vida com sinceridade. E a única coisa que a gente pode concluir é o seguinte: que desgraçado que eu sou. Se eu não entender isso, eu não vou entender a glória do Evangelho. Lembra que eu tenho dito? A gente precisa entender o tamanho da nossa condenação para a gente entender o tamanho da nossa salvação. Se a gente não entender isso, a gente nunca vai apreciar o Evangelho da justiça recebida. Se o nosso coração não clamar diante dessa desgraça, nós não vamos conhecer a esperança da libertação. Certo? Nós não conheceremos a esperança dessa redenção. Se a gente sempre se considerar espiritualmente vivo pelas nossas atitudes, as nossas ações, se a gente não olhar para a gente e chegar à seguinte conclusão: que desgraçado homem que eu sou. Quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar dessa guerra o tempo todo que muitas vezes eu perco para o pecado não sendo mais escravo dele? Quem vai me livrar dessa realidade de conhecer tão grande amor e às vezes me desviar? Quem vai me libertar, né, dessa condição miserável que eu tenho, de que eu não consigo sequer cumprir os mandamentos de Deus? Quem vai me resgatar? E agora, quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender, Paulo está falando? Sem a gente aceitar que nós somos desgraçados, que nós precisamos de um Salvador, nós jamais entenderemos a glória do Evangelho. Se a gente não entender o tamanho da condenação, não entenderemos o tamanho da salvação. Por isso que esse Evangelho me consome. Por isso que ler e me deparar com esses textos de Paulo enche o meu coração de esperança. Porque eu sou conduzido a não dizer assim: nossa, que discípulo top que eu sou, que pastorzão fera que eu sou, que marido bom que eu sou, que pai bom que eu sou, que cidadão bom que eu sou, nossa, que crente nota 10 que eu sou. Quando a gente olha e vai para isso, você fala: como pôde Deus me salvar? Como pode Deus me amar? E é aí que a graça do Evangelho atua. Quem me livrará? Quem pode me salvar? Se eu não dou conta, quem vai dar? Quem vai me... Se a lei não pode ser meu salvador, se eu não dou conta de ser o meu salvador, se nada nesse mundo dá conta de ser meu salvador, quem pode me salvar? Aqui que Paulo vai responder: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, porque há um libertador que não levou em conta os nossos próprios esforços. Pelos nossos próprios esforços, nós vamos fracassar. E Paulo sabe disso, porque ele descobriu isso. Porque ele pode, com a mente, servir a Deus, mas com a carne, pode servir ao pecado. Graças a Deus por Cristo Jesus. Para a nossa salvação, né, a gente só pode olhar para o Filho de Deus, que morreu em uma cruz por nós,
E Paulo falou disso nos capítulos 1 a 4. Para nossa esperança, ou seja, para nossa salvação, só a obra de Cristo. Para nossa esperança é descansar na sua justiça. Ele nos tornou, né, em paz com Deus. Fomos tornados justos. Para nossa obediência ininterrupta, continuarmos vivendo em santidade, certo? Viver uma transformação real, a gente vai precisar confiar não nos nossos próprios esforços, como o capítulo 7 diz, mas na obra do Espírito Santo de Deus, que transformará a nossa vida, nossos relacionamentos, como o restante de Romanos vai dizer pra gente. Sabe uma boa notícia? Nós somos desgraçados, mas Deus não. Por meio do seu Filho, Ele nos resgatou. Por meio do seu Espírito, Ele está nos transformando, para que a gente possa desfrutar dele para sempre. Aí eu entendo, eu fico imaginando o brado de Paulo, depois de descrever um capítulo como esse, expor as suas lutas internas, espirituais. Eu entendo Paulo, como que Paulo de repente escreveu essa carta, o último, né, a última parte do capítulo 7, dizendo: graças sejam dadas a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Eu sou um desgraçado, mas Ele não. Graças a Deus por Cristo Jesus que me salvou. Ele é a minha salvação por sua obra. Ele é a minha justiça por causa, né, de me vestir e me outorgar gratuitamente essa justiça. E Ele é a minha esperança de que eu sou uma pessoa em transformação e que até a volta de Cristo nós estaremos juntos, eu e Ele, trabalhando no desenvolvimento dessa vida de santidade e salvação. Às vezes eu vou perder e a justiça dele será suficiente para mim. Às vezes eu vou ganhar e, em vez de me sentir orgulhoso, eu vou me sentir ainda mais carente dessa graça. E esse é o nosso Deus. Que maravilha até aqui. Semana que vem começaremos o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos talvez seja uma das coisas mais lindas da Bíblia. Mais lindas de toda a Bíblia, né? Vamos degustar, vamos aprofundar como a gente tem feito aqui. Espero que o Senhor tenha abençoado você com esse estudo. Eu fico muito empolgado, vocês já perceberam, ao ensinar, ao estudar. Eu falei para mim ontem que enquanto, né, eu tinha os meus intervalos, eu voltava lá para o estudo, para ver, para pontuar, para rever, porque realmente tem sido muito abençoador para mim. Espero que para você também. Você tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Se não deu seu nome para o culto, nós já estamos de volta. Deu seu nome lá para a meia, para você estar com a gente no domingo. Deus te abençoe. Passe estudo para alguém. Dê o link, né, desse estudo para alguém. Incentive. Vai lá. Você que assistiu, vai lá. Comenta no grupo da igreja. Comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o seu joia. Clica aqui no joia, que isso é importante para a gente também. Tá? Não apenas assista, né? Curta aí. Se quiser fazer algum comentário, não só no chat ao vivo, mas depois lá embaixo também adiciona um comentário. Isso vai ser muito importante. Que Deus te abençoe na graça desse nosso Deus maravilhoso. Amém. Bom dia para você.